de Japão. Olha, hoje eu tô sofrendo um pouquinho porque essa semana, cara, tá fazendo um calor de 35 graus com sensação... Vai, meu filho. Sensação de quanto? 42! Eu odeio o verão daqui, porque é muito cruel. Aqui é muito calor, por quê? No verão não venta. Aqui é um abafadão. Você não precisa ir na sauna, sabe? É só você abrir a janela de casa. Estou aqui, dessa vez, novidade pra vocês. Meu chapeuzinho de ursinho. É a cara do verão, então... vamos usar, por que não é mesmo? Muita gente, especialmente quem nunca veio pro Japão, acha que aqui é o país perfeito. Só que não, gente. Também tem os seus prós e os seus contras. E aí, por isso que eu resolvi separar 5 coisas que eu não gosto sobre o Japão, pra vocês verem que aqui não é o lugar tão perfeito que vocês idealizam sempre nos meus vídeos. Então, vamos começar. Primeira coisa, lixeira. Se tem um negócio que eu não gosto aqui, é a falta de lixeira nas ruas, assim. Eu já devo ter falado sobre isso em algum vídeo meu. Eu acho que era aquele... eu não sei se eu já falei em outros vídeos, mas tem um em específico que eu falei, que é sobre 10 coisas que você não deve fazer no Japão, ou 10 coisas que você não pode fazer no Japão, alguma coisa assim. Se você não viu esse vídeo, clica aqui nos cards, porque tá aí em cima, tá? Então é só você clicar lá e ir pra lá, depois você volta. Eu tô ligada que muitos brasileiros não utilizam essas lixeiras, apesar de ter. Aqui não tem, mas aqui é limpo, só que mais ou menos. Tá, tem lixeiras. Raramente você vai encontrar lixeiras na rua. Você tem que ir no Combini pra poder achar lixeira. Por ter bastante máquina de suco, eu acho que aqui devia ter um pouco assim de lixeiras em certos lugares, e aí é um pouco incômodo você ter que andar com lixo na bolsa. Convenhamos que é um pouquinho chato. Esse final de semana, a minha amiga Amanda, se você não conhece a Amanda, siga o perfil dela no Instagram, comenta lá no Instagram dela. Amanda, volta pro canal. Quem sabe ela volte. Ela postou no Stories que esse final de semana, ela juntou uma galera, assim, voluntários, né, lá em Nagoya. Eu não fui porque eu não sabia que tava tendo esse eventinho que ela tinha organizado. E hoje é muito interessante isso, é muito legal essa proposta, né, de ter recolhido os lixos da cidade e provado que aqui no Japão também tem lixos espalhados por aí, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, não tem lixeira! Precisamos de lixeira. Pelo amor de Deus, prefeito da cidade, arruma as lixeiras aí, cara. Vamos para a segunda coisa que eu não gosto. Carne. Não frequento muito churrascos e nem yakiniku. E uma diferença que tem, uma diferença muito grande da carne brasileira pra carne japonesa é que a carne brasileira, os bifes são muito mais grossos, né? E a carne japonesa contém muito mais gordura e é muito mais fino. Como eu moro com os meus pais, né? A minha mãe que cozinha e tudo mais, a gente consome mais a carne brasileira. Mas se algum dia me chamarem pra jantar, pelo amor de Deus, não me leve pro yakiniku, porque de todas as coisas que vai ter no menu, eu vou comer qualquer coisa menos a carne que vai ter lá. Porque, sério, não gosto muito de carne japonesa. Vamos pra terceira coisa. Filmes e séries. Vou até tentar me acalmar antes de falar. Filmes e séries, assim, é um negócio que me estressa aqui no Japão. Eu não consumo muito o conteúdo japonês, né? Filme japonês, eu já... Mas os seriados, às vezes, a minha mãe assiste. Eu olho aquela atuação e eu falo, meu Deus, que errado. É um negócio, assim, muito fake. Claro que não são todos os japoneses que atuam mal. Tem um ator aí, japonês, Hiroyuki Sanada. E ele é um ator japonês muito bom. Só que você olha as atuações da galera daqui, nas produções daqui, é muito ruim. Não tem comparação com a atuação americana com a atuação brasileira. E olha, eu não era assim, viu? Mas aí, teve uma época que eu comecei a assistir alguns filmes com meu pai. Tipo, filme de pântano, filme de, sei lá, filme de bicho. Tem filme que a pós-produção é um lixo, é muito ruim. E aí eu fiquei irritada com esse tipo de coisa. Eu peguei um certo ranço com essas produções ruins e as atuações ruins da galera. A dublagem japonesa dá pra perdoar, mas a atuação japonesa eu não consigo, não dá. Próxima coisa, apartamentos
japoneses. Eu não sei se vocês sabem, mas os apartamentos aqui, o tamanho dos quartos, eles são feitos pelas medidas de tatame. Então, por exemplo, tem quartos do tamanho de 6 tatames, 4 tatames, 8 tatames. E tipo, 6 tatames, o quarto é um pouquinho apertadinho. 4 tatames não dá certo. 4 tatames é minúsculo. Se for mais que 8, já é pra uma pessoa que tem dinheiro pra investir num apartamento grandinho, porque é caro esse tipo de apartamento com quartos maiores. A maioria dos quartos aqui no Japão são muito pequenos. Eu não entendo o porquê que os quartos são pequenos desse jeito. Não gosto. Teve uma vez que eu fui ver uma casa com a minha mãe. Chegou num ponto que a minha mãe falou assim: é melhor a gente comprar uma casa, já que a gente tá tantos anos aqui no Japão. Pra quem não sabe, eu tô aqui há 16 anos. Mas tudo bem, a gente decidiu que queria comprar uma casa e fomos ver a casa. O tamanho dos quartos é muito pequeno. Não late, cachorro. Eu tô gravando vídeo. O tamanho dos quartos é muito pequeno, apesar de ser uma casa. E aí, a gente foi vendo umas casas maiores e os quartos permaneceram pequenos. Quanto maior a casa, maior a quantidade de quartos, mas os quartos são pequenos. É muito ruim quarto pequeno. Os japoneses fazem os quartos pequenos, mas os móveis não são proporcionais com o tamanho dos quartos. Se os japoneses sabem que o tamanho dos quartos é pequeno, por que não faz móveis menores? Esse sofá aqui que vocês estão vendo, eu consegui comprar porque ele é tipo de 2 lugarzinhos. Cabe 2 pessoas sentadinhas aqui, um do lado da outra. Se uma pessoa for deitar, não cabe. Ai, e isso é uma das coisas que eu não gosto no Japão. Eu não entendo. Dá pra ter o quarto maior, dá pra construir, mas eles não fazem. Vamos pro próximo antes que eu me estresse mais ainda. Se bem que esse vídeo, basicamente, é meio que pra mim me estressar, né? Porque são coisas que eu não gosto no Japão, então não tem como não se estressar. Enfim, vamos para o próximo e último item dessa lista, que é uma das coisas, assim, que realmente devia melhorar. Realmente devia melhorar. Médico, gente. Último item da nossa lista. Eu não costumo frequentar muito médico, tipo, todo mês, a cada 3 meses, como muitas mulheres e muitos outros pacientes. Eu não vou muito no hospital, infelizmente. Eu devia ir mais, assim, com frequência pra cuidar da minha saúde, devia, mas não vou. E, assim, foram poucas as minhas experiências boas em hospitais. A primeira foi aquela vez que eu fui extrair os meus dentes do siso. Eu extraí os meus 4 dentes do siso, tive que passar por uma cirurgia e aí eu fui pro hospital. Se você não viu, tá aqui nos cards também, vou deixar esse vídeo disponível pra vocês assistirem. Eu fui super bem atendida, graças a Deus, porque cirurgia é um negócio sério, né? Essa é uma das experiências boas que eu tive. Outra experiência boa que eu tive, fui no ginecologista, no mesmo hospital, tá? E eu sempre frequentei esse hospital porque tem tradutoras, elas, tipo, facilitam a nossa vida. Mas eu tive mais experiências negativas do que positivas durante as minhas idas no hospital. Como eu não frequento muito hospitais, o hospital que eu frequentei mais até hoje foi esse onde tem tradutor, exceto por 2 vezes que não teve como esperar. Primeiro, na época que eu estava morando em Toyoaki, antes de eu fazer o canal. Não é hora de fazer barulho, vizinho. Antes de eu fazer o canal, fiquei doente. Eu não sei o que era, se era uma simples gripe, se era influenza. Aqui no Japão é muito comum ter influenza na época de inverno. Tem tipo A e tipo B. O tipo A é muito mais forte do que o tipo B. As pessoas ficam de cama e dá dor na garganta, fraqueza, diarreia, dor de cabeça, tudo de ruim. A pessoa fica de cama quando tá com influenza. E aí, como eu tava tossindo bastante, a minha mãe resolveu me levar no postinho médico que tinha em Toyoaki. Fui no postinho. Chegando lá, como eu estava tossindo muito, vocês sabem que a gente tem que fazer o exame lá da garganta, né? Que você abre a boca lá, o cara enfia o palito na sua boca pra poder ver o fundo da sua garganta. E aí, ao invés dele colocar um palito na minha garganta, palito de madeira, né, descartável, ele colocou um palito de ferro, que eu não faço ideia se foi higienizado ou não, mas claramente não era descartável. E aí colocou na minha boca e quase enfiou na minha goela abaixo, gente. Isso não se faz, né? O palito supostamente é pra abaixar a sua língua pra ele poder ver o fundo da sua garganta. Mas tudo bem, isso foi uma péssima experiência. Eu olhei pra minha mãe depois que acabou, né? Dei graças a Deus que acabou aquele exame. Olhei pra minha mãe e falei: olha, nunca mais eu venho aqui, tá? Melhor a gente continuar indo naquele hospital de Toyota, que era uma outra cidade. Porque, gente, aquele postinho eu nunca mais fui. A outra vez que eu fui mal atendida no hospital, eu já não tava mais morando aqui em Aitken, eu tava morando em Miaken. Eu comecei o meu canal no
no estado de Miequém, pra quem não sabe, tá? Os primeiros vídeos foram postados lá. Estava morando lá e como é um outro estado, ficava muito longe pra mim ir no hospital de Toyota, né? Outro estado, outra cidade totalmente diferente. Na época que eu fui pro hospital, tava nevando, era inverno, né, claro. E tava naquela época de influenza. Gente, sério, todo mundo fica doente, todo mundo fica gripado e você não sabe se tá com influenza ou não. Rola aquele medinho de fazer o tal exame do nariz. Quando a pessoa tá com suspeita de influenza, os médicos são obrigados a fazer um certo exame com a gente, que é o exame do nariz. Eu nunca passei por esse exame, então eu não vou falar assim com todos os detalhes 100%. O exame do nariz é assim, eles colocam um cotonete no seu nariz, coloca, tipo, eu não sei até onde que vai, mas muita gente fala que é, tipo, bem aqui, assim. Sério, a sensação que me contaram é que chega lá no cérebro, tira um pedaço do seu cérebro, e daí ele é meio que uma gosma amarela. Daí, eles passam pro laboratório, e aí vê se você tá com influenza ou não, se é tipo A ou se é tipo B. Nessa época, eu estava com suspeita de influenza, e era, tipo assim, meu pai, minha mãe e eu doentes em casa. Então, claramente, alguém tinha que ir no hospital pra ver se era mesmo influenza ou não. Fui no hospital porque fui eu que peguei primeiro. Chegando lá, a médica falou pra mim, olha, você vai ter que fazer o exame do nariz e tudo mais. Pelo que eu entendi, pelo que minha mãe entendeu também. Eu ia ter que fazer esse exame. Sabendo como é o exame do nariz, eu olhei pra minha mãe e falei, não vou fazer. Minha mãe também é teimosa, também nunca fez esse exame. E eu acho que eu peguei essa teimosia da minha mãe, sabe? Além de eu ser taurina, né? Porque meu signo também não ajuda muito. Eu falei pro médico que eu não ia fazer esse exame. E aí, eu acho que é porque os pacientes não costumam ser tão teimosos assim e recusaram o exame que o médico tá falando pra você fazer. Porque, como não tinha tradutor, eu e minha mãe teve que se virar com o japonês, que a gente sabia que não é muito. E pra ajudar essa enfermeira maravilhosa, também não tinha paciência com estrangeiros. É muito comum aqui no Japão, alguns japoneses, principalmente pessoas que atendem as outras pessoas, que estão ali expostos ao público e tudo mais, tem muita gente que não tem paciência de explicar certas coisas devagar pros estrangeiros, sabe? Isso é muito comum aqui no Japão. E aí, ela já não tava com paciência muito assim de explicar pra minha mãe, pra mim, que olha, era preciso fazer esse exame. Ela chegou aí pra mim e falou assim, então você vai fazer exame de sangue. Falei na cara dela, tá bom, eu vou fazer, então prefiro fazer o exame de sangue do que esse exame do nariz. E na época nunca tinha gerado sangue, então tipo, era novidade. Qualquer um dos dois ia ser novidade pra mim, sabe? Só que no final das contas, eu acabei não fazendo o exame de sangue. Ela não tirou meu sangue. Ela me deu um copinho pra mim fazer xixi. Eu não entendi nada. Aí tudo bem, eu fiz o exame de urina. Eu achei o atendimento de lá muito ruim, porque eles não têm paciência pra lidar com estrangeiros, seja brasileiro ou outra nacionalidade, não tinham paciência pra explicar as coisas pra gente. Não gostei. Esse hospital é esquisito, não gostei, nunca mais frequentei. Não fui mais lá. Graças a Deus, não fui mais lá. A última experiência que tive foi semana passada. Jessiquinha aqui passou super mal. E semana passada eu fui tirar umas fotos, fui fazer um ensaio com uma amiga. Ela me chamou pra ser assistente dela, eu tava ajudando com a luz do flash e tudo mais. A gente foi tirar foto num rooftop, né, no terraço do telhado. A gente ficou muito tempo no calor de 36 graus de Nagoya. A gente ficou horas fotografando, ficamos das 5 da tarde até umas 7. Umas 2 horas, vai. Não foi tanto, mas pareceu bastante, porque a gente conseguiu tirar umas fotos incríveis. Aproveitando a deixa, me acompanhe nas redes sociais, eu tirei essa foto aqui. Depois que a gente fez esse ensaio, tomamos, assim, 2 garrafinhas de café, porque era a única coisa que tinha disponível pra gente tomar na hora, assim. Aí, indo pra casa, eu falei, vou tomar uma garrafa d'água, porque meu café já tinha acabado, tomei uma garrafa d'água. Peguei o trem, isso eu já tinha me despedido das minhas 2 amigas, né, a modelo e a fotógrafa. Tava dentro do trem, eu comecei a passar um mal, assim, muito mal, muito mal. Eu não sei se eu tive o começo de hipertermia, que é a elevação da temperatura do corpo, ou se eu tive uma queda de pressão seguida a um ataque de ansiedade. Não sei se foi isso que eu tive. Comecei a passar mal dentro do trem. E aí faltava uma estação pra mim chegar. Não consegui aguentar, liguei pra minha mãe que tava me esperando aqui na estação de Toyota. Liguei pra ela e falei, olha, não estou aguentando, vou parar uma estação antes porque eu tô passando muito mal. E ela me buscou, eu joguei água na minha nuca, né, parei no banheiro e tudo tal, me recuperei. Depois que a minha mãe me buscou, a gente parou em algum combine qualquer pra comer alguma coisa, colocar sal no meu corpo. Porque pra quem tem pressão baixa, você tem que colocar sal no seu corpo caso a sua pressão caia, certo? A minha mãe comprou um saleiro e aí colocou embaixo da minha língua. Depois que eu já tava com sal no corpo, já tinha tomado água, já tava tomando água, tinha comprado água, tava super normal, tava ok, sabe? Cheguei em casa, minha mãe tava me dando comida na boca, porque eu já tava num estado, gente, que sério, eu não tava conseguindo. Tava
tava tudo de boa pra mim voltar ao normal, certo? Só que eu não voltei. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, pra minha mãe me levar no hospital, porque eu já não tava aguentando. Eu tava com muito medo. E aí meus pais me levaram correndo pro hospital, porque eu já tava assim, que eu não tava conseguindo me acalmar mais. E aí chegando no hospital, tem que preencher a ficha quando você chega no hospital, né? Graças a Deus, esse hospital de Toyota, que é as outras 2 vezes que eu fui, tive uma experiência positiva, né? Do dente e do ginecologista. O hospital já tinha a minha ficha toda preenchida, todas as minhas informações e tudo mais, então eu tinha o cartão, não precisava ficar preenchendo todo aquele questionário que a gente preenche quando vai no hospital pela primeira vez. Tive que aguardar algumas horas, cheguei lá, era mais ou menos umas 10h30 da noite, e aí depois de algumas horas, veio uma enfermeira no corredor, na salinha de espera lá no corredor, né? E aí ela chegou e falou assim pra mim: ah, é super normal, né? Tá todo mundo passando mal essa época do ano e tá muito quente. Super normal uma ova. Não é super normal, tá, querida? O calor aqui do Japão às vezes assusta um pouco, porque tem gente que morre por causa do calor. No verão, muita gente morre assim. E aí, depois que ela mediu minha pressão e tudo mais, ela falou: você aguarda um pouquinho, que aí o médico já vai te chamar. E só tinha um médico atendendo na emergência. Uma salinha funcionando. E era assim, a pessoa entrava na salinha, 20 minutos a meia hora pra mais, ficava a salinha vazia, pra depois chamar o outro paciente. Cheguei lá, era 10h30, só fui atendida 1h da manhã. Saindo de lá, eu continuei sentindo um pouco, assim, de mal-estar na hora que eu tava indo pra casa. Teve uma mulher que chegou depois de mim com o dedo pingando de sangue, porque eu acho que ela tinha se cortado, mas o dedo dela tava pingando de sangue, assim, e ela demorou pra ser atendida. Ela chegou um pouco depois de mim e ela foi atendida um pouco depois de mim, ou seja, também demorou muitas horas pra mulher ser atendida, sabe? Eu super queria gravar um stories pra vocês, porque chegou um ponto que eu olhei pro banco de espera, na hora que eu tava indo embora, a mulher tava dormindo no banco de espera, gente, pelo amor de Deus, nunca tinha visto isso aqui no Japão. O paciente morrendo ali com o dedo, tudo bem que já tava, assim, enfaixado, porque a enfermeira fez o curativo mais ou menos, né, no dedo dela. Só que, a mulher tava quase perdendo o dedo ali e tava deitada no banco de espera horas pra ser atendida. Como assim, cara? A qualidade dos médicos aqui já não é boa e tá perdendo muito. Como assim? Só tinha um médico atendendo, demorando horas pra atender as pessoas. É errado isso. Não se preocupem comigo que eu estou bem, tá? Tô melhor agora. Vou beber bastante água. Aqui, ó. Bastante Pocari. Eu vou deixar aqui a garrafinha do Pocari, pra quem não sabe. Esse é um dos sucos que a gente tem que beber pra quem tem pressão baixa e ajuda bastante. E assim, é isso, gente. Essas são as 5 coisas que eu não gosto sobre o Japão. Tudo bem que tem algumas coisas a mais, mas eu resolvi separar só 5 pra vocês verem quanto o Japão não é assim tão perfeito como vocês acham que é. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, clica aqui em gostei, não esquece de se inscrever no canal. Ajuda aqui a nossa família a crescer, chegar a 250 mil ainda esse ano. Me acompanhe nas redes sociais. Um beijo pra você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!